Oi, meus curicas! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Fran Oliveira e o vídeo de hoje vai ser um vídeo para falar sobre como estender a sua estadia aqui nos Estados Unidos sem que você precise fazer aquele paranauê de sair do país e depois voltar para conseguir estender o seu prazo, sendo que isso nem é garantido que vai dar certo. Como esse assunto tem muita informação importante para ser passada, eu peço para que você assista esse vídeo até o final. Nesse vídeo eu vou te explicar como é o processo passo a passo, eu vou te mostrar como eu fiz a minha carta de justificativa e como solicitar o I-94, que é um formulário que deve ser enviado no seu pedido de extensão. Então assiste esse vídeo até o final para você não perder nenhuma dica. E eu vou fazer a parte 2 desse vídeo para ele não ficar muito longo, porque nessa segunda parte eu vou relatar uma experiência que uma amiga teve, onde ela precisou sair do país antes de ter a resposta da imigração do seu pedido de extensão. Então eu vou te contar como ela procedeu, como ficou esse processo dela, e vou te dar uma dica muito importante também, para você não perder o seu agendamento como eu perdi, foi a maior confusão. Tudo porque eu não sabia dessa informação. Então na parte 2 desse vídeo vai ter o relato e essa dica super importante. Se você já for inscrito no canal, ativa o sininho de notificação para você receber a parte 2 desse vídeo. E se você ainda não for inscrito no canal, aproveite para se inscrever e já ativar a notificação para você receber a parte 2 em primeira mão. Uma breve explicação sobre como que funciona o pedido de extensão do visto americano. Então o pedido de extensão, como o próprio nome diz, é para você estender o seu prazo de estadia aqui no país. Então, para você não precisar ter que sair do país e voltar para conseguir um prazo maior, você pede para estender. Porque o que acontece? Você tem que se atentar a dois prazos, que é o prazo de validade do seu visto e o prazo de permanência que você pode ter no país. Então, o prazo de validade do seu visto são de 10 anos. Então, quando você aplica e eles colocam aquele adesivo no seu passaporte, ele tem uma validade de 10 anos. Porém, quando você chega aqui nos Estados Unidos e você passa na imigração, o agente da imigração ele vai te dar um prazo máximo de permanência no país. E esse prazo são de até 6 meses. Então, o agente ele pode te dar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses ou 6 meses, que é o máximo. Então, esse é o seu tempo de permanência aqui no país. Então, se você precisa ficar mais do que 6 meses, que foi, suponhamos que o prazo que o agente da imigração te deu, mas ele pode ter te dado, por exemplo, 4 meses. Se você precisa ficar mais do que o tempo de permanência que foi concedido para você ali quando você entrou no país, você precisa pedir a extensão. Tem algumas pessoas que optam em sair do país e depois voltar. Só que eu acho que isso vai gerar muitos questionamentos na sua volta, porque o agente vai ver que você saiu, vai ver o tempo que você ficou fora, e ele vai te questionar sobre muitas coisas, e aí ele pode até dar uma negativa pra você. Então, já que você tá aqui, pra você não ter esse transtorno de ter que sair e voltar e correr o risco de não ter o prazo estendido, vale muito mais a pena você já solicitar a extensão do visto, do seu visto de turista. E é muito importante que você se atente a esse tempo de permanência que você recebeu, para que você dê entrada no processo de extensão dentro do tempo permitido, porque tem ali algumas regras para você fazer esse pedido. E você não pode, em momento algum, ficar fora de status. O que seria ficar fora de status? Ficar sem permissão para estar aqui. Então, se passou do prazo que a imigração te deu, você está ilegal, vamos dizer. Essa é a palavra mais correta, porque você não poderia mais estar aqui e você ainda continua. E quando você faz isso, você perde o seu direito de solicitar a extensão do visto que você já tinha, ou de trocar por algum outro visto, e aí a única opção é deixar o país, e aí existem algumas consequências em relação a isso, mas isso é assunto para outro vídeo. O foco desse vídeo hoje é te explicar esse processo, esse passo a passo de como fazer esse pedido de extensão. E aí eu vou te dar algumas dicas que são importantes de você saber antes de você fazer o pedido da extensão. A primeira dica é sobre o prazo, né? Então, a imigração, ela pede para que você dê entrada no seu pedido de extensão de 30 a 45 dias antes do vencimento do seu tempo de permanência. Então, se quando você chegou, você recebeu 6 meses, de 30 a 45 dias antes do último dia que você pode ficar no país, você já tem que dar entrada nesse pedido. Então, só para exemplificar.
O meu visto ele vencia no dia 16 de abril, de acordo com a data que eu entrei e o prazo que eu recebi. Então eu tinha que pedir de 30 a 45 dias antes do dia 16 de abril, eu já tinha que dar entrada, né, nesse meu pedido de extensão, ou se eu fosse trocar o meu visto de turista por um visto de estudante, por exemplo, esse processo tinha que ser feito antes do vencimento desse prazo. O ideal é que você aplique com uns 3 meses antes, porque o processo é longo, mas 45 dias já são aceitos pela imigração. Fran, cheguei no país e eu já sei que o tempo que a imigração me deu não vai ser suficiente porque eu quero ficar mais tempo aqui. Como que eu faço? Já posso dar entrada no pedido? Sim, você pode, mas eu te aconselho a esperar pelo menos uns 3, 4 meses do tempo que você tá aqui, isso se você tiver recebido 6 meses, tá? E aí, a partir de então, você faz o pedido. Lembrando que você pode pedir até 45 dias antes, não tem problema. Mas se você já tem certeza que você vai precisar ficar, você pode pedir aí com 2 ou 3 meses antes do seu prazo vencer. Porque o prazo de resposta era para ser mais rápido, mas devido à demanda, ele tá sendo muito maior. Você pode pedir a extensão de visto quantas vezes você quiser, até que a imigração negue o seu pedido. E se acalme, porque se o seu pedido for negado, a imigração vai te dar um prazo para você deixar o país. Então não é uma coisa que, meu Deus, foi negado, eu tenho que sair do país amanhã. Não. Se for negado, eles vão te enviar uma carta informando e vão te dar aí um prazo de 30 dias para você poder deixar de fato o país. O tempo de resposta da imigração, ele tá sendo aí de 6 meses ou mais. Essa resposta ela deveria ser mais rápida, mas eu acredito que devido à demanda nas solicitações, o prazo está cada vez maior. Então é muito provável que você dê entrada no pedido, que você usufrua desse período, sem que você tenha tido a resposta dele. Que foi o que aconteceu comigo. Até o momento, nós estamos em julho, até o momento eu não tive resposta da imigração, mas eu dei entrada no pedido dentro do prazo, só que eu ainda não tive o retorno. Então, eu não só posso, como devo ficar aqui aguardando essa resposta da imigração. E lembrando que você pode aguardar por 180 dias, que são basicamente 6 meses. Se você não tiver uma resposta e estiver chegando perto da validade desse pedido que você fez, no meu caso seria até outubro, então quando estiver chegando perto de outubro, se eu for continuar aqui, em setembro eu já tenho que dar entrada num novo pedido de extensão, mesmo que eu não tenha recebido a resposta do pedido anterior. E aí você pode estar se perguntando, mas aí eu vou ficar ilegal nesse período que eu tô aguardando, porque eu não tive resposta, mas já passou do prazo de vencimento, e aí eu tô ilegal? Não, você não está ilegal, porque a partir do momento que você protocola o seu pedido, que você dá entrada, você já fica ali com o direito de permanecer no país até que você tenha a resposta da imigração. Então esse período que você está aguardando, ele não você não fica considerado ilegal. E a taxa que você deve pagar são de $370 mais $85 do serviço de biometria. Então, só para ficar claro, o formulário ele pode ser feito por uma família. Então, por exemplo, eu fiz sozinha porque eu estou sozinha aqui, mas suponhamos que eu estivesse com a minha família. Eu poderia fazer esse formulário para minha família. Só que o serviço de biometria ele é cobrado por solicitante. Então, se a sua família tem 3, 4, 5 integrantes, aplicantes, o formulário vai ser pago uma única vez, 370, vai ser anexado todo mundo ali dentro. Só que o serviço de biometria vai ser pago por solicitante, então cada um vai pagar o valor de $85. No final, ele vai te mostrar o valor que você tem que pagar, então não precisa se preocupar, porque ele vai te dar o valor exato ali, de acordo com as informações que você colocou, com a quantidade de pessoas que foram inseridas no pedido, no formulário. Só para esclarecer, existem 2 maneiras de você fazer esse pedido de extensão, que é você enviar por carta toda essa documentação, os formulários e tudo mais, ou você fazer online. Acontece que o online é mais recente, eu acredito que ele foi criado aí depois da pandemia. Então, muitas assessorias que trabalham com esse pedido de aplicação, de extensão, eles enviam por carta, eles enviam tudo pro endereço da imigração, e aí você recebe na sua casa e aquela coisa toda. E aí muitos não fazem no online. Eu fiz online, eu super recomendo, porque é muito mais fácil, é muito mais prático e tão rápido quanto. Então, o que eu vou ensinar aqui pra vocês, o que eu vou falar pra vocês, é pra fazer de forma online. Mas existe também a opção de você mandar todos, imprimir esses papéis, preencher manualmente e mandar pro endereço da imigração, mas eu não tenho experiência com isso, então eu não faço a menor ideia de como é esse processo. E agora eu vou te falar quais são as etapas que você vai seguir pra você fazer aí o seu pedido de extensão. A primeira coisa é você reunir os documentos. E quais seriam esses documentos? Então
Você tem que ter o seu passaporte, você tem que ter a carta de justificativa e você tem que ter o formulário I-94. Então você vai reunir isso para daí então você ir para a próxima etapa, que é preencher o formulário I-94. Que esse documento ele é pego online no sistema da imigração. Então você vai fazer ele ali com as informações, vai gerar, é super rápido, é super simples, você coloca seus dados, suas informações e ele gera automaticamente para você. Depois você vai entrar no site de Serviços de Cidadania da Imigração dos Estados Unidos, mais conhecido como USCIS, e depois você vai escolher o formulário I-539, que é o formulário para quem está pedindo aí extensão do visto de turista. Uma vez que você preencheu o formulário, você vai então anexar os documentos, que seria a carta e o formulário I-94 e documentos extras que você também pode enviar. Lembrando que esses dois são obrigatórios, os demais são opcionais. Depois você vai então pagar a taxa para a imigração. E aí eles vão agendar sua biometria, vão te enviar a data que você deve comparecer lá no local para a coleta da biometria e de todos os dados. Se eles sentirem necessidade de algum documento complementar que você não enviou, eles vão te pedir, aí você pode enviá-los, mas isso é só se for aplicável, ou seja, se eles pedirem. E por último, você vai ter a resposta, você vai ter o retorno da imigração, que pode ser aprovando ou negando aí o seu pedido de extensão. Esse vídeo é para falar quais são os passos que você vai seguir aí para fazer a aplicação da extensão do seu visto de turista. Você pode fazer completamente sozinho, assim como eu fiz. Mas, se você quiser contratar um serviço de assessoria, eu disponibilizo esse serviço também. Então, você pode me escrever um e-mail pro nomadefran@gmail.com e eu vou deixar esse e-mail aqui na descrição do vídeo e eu te envio mais informações a respeito desse serviço. Então, antes de iniciar o preenchimento do formulário, você precisa escrever a sua carta de justificativa para a imigração. É muito simples, você vai escrever o motivo pelo qual você quer ficar mais tempo no país. Você não precisa colocar muita coisa, não precisa colocar muitas informações, e eu vou colocar um vídeo aqui pra você agora de como que eu fiz a minha carta, das informações que eu coloquei, mas lembrando que é só uma sugestão, então você pode alterar essas informações aí de acordo com a sua necessidade. Então, gente, esse aqui é o modelo de carta que eu fiz e que eu enviei para a imigração. Então, eu comecei aqui colocando meu nome, o número do meu passaporte, o tipo de visto, né, que eu tenho e discorri o motivo. Então, aqui inicialmente eu disse que era porque eu queria aproveitar a estação do verão, porque eu cheguei no inverno, então eu não consegui fazer muitas viagens. Depois eu informei que eu estava hospedada na casa de uma amiga, falei um pouco sobre essa minha amiga, mencionei também algumas cidades que eu já conheci. E depois aqui eu disse que eu queria, nos próximos 6 meses, conhecer, passar o meu aniversário em Nova York e conhecer outros lugares. Mencionei uma viagem para Disney e que a gente passaria por alguns outros estados. Então, aqui é o motivo principal pelo qual eu tô pedindo a extensão, né? Então, eu introduzi dizendo o que eu já fiz até o momento e pedi para estender dizendo o que era que eu queria fazer nesses próximos 6 meses. E aí eu finalizei a carta informando que tem outros documentos, né, anexados e agradecendo eles pela gentileza, né, pela análise, por estarem analisando a minha carta. Mas é uma carta simples e é basicamente isso. Depois de escrever a carta e salvá-la em seu computador, agora é hora de emitir o documento I-94. Esse documento, ele mostra o seu status atual no país, né? Então, ele comprova que você está legalmente no país. Mas antes, você precisa ter o seu passaporte, porque é baseado nas informações do seu passaporte que você vai emitir esse formulário. E eu também vou colocar um vídeo aqui para vocês agora de como que vocês fazem para emitir esse documento. Então, aqui no Google, vocês vão digitar I-94. O primeiro site que aparecer aqui, o primeiro link, é o site que vocês vão ter acesso ao I-94. Eu aconselho sempre a fazer pelo Google Chrome, porque vocês conseguem ter a tradução e aí fica muito mais fácil, né? Então, por exemplo, aqui ele não traduziu, é só vir aqui, traduzir para português e aí ele vai traduzir. Então, seria essa opção aqui, ó, já está visitando e precisa de um comprovante de status de visitante. E aí você vem aqui, obtenha o I-94 mais recente. Clica nesse link, ele vai dar algumas informações, né, dos termos de serviço, eu reconheço e concordo. E aí ele vai mudar para a página
aonde você vai colocar suas informações. Então ele fala aqui, ó, que você pode obter esse formulário para provar o seu status de visitante legal nos Estados Unidos. E aí aqui eu vou então preencher essas informações que são o meu nome completo, a minha data de nascimento e aqui abaixo eu vou colocar o número do meu passaporte e o meu país de cidadania. Então eu vou preencher e já volto para mostrar para vocês depois que preenche aqui para qual parte ele vai. Então depois que você preenche aquelas informações e clica em próximo, ele vai vir para essa página aonde vai constar as informações. Então tem o número do registro, né, do seu I-94. Tem a data que você entrou no país, até que data você pode ficar no país, sua classe de visto e algumas informações, que é o seu nome completo, a sua data de nascimento e o número do seu passaporte, que foi o que você preencheu anteriormente. E aí, para vocês salvarem esse arquivo ou imprimir, né, para andar com ele, se não quiser andar com o passaporte, por exemplo, é só vocês clicarem aqui em imprimir, e aí ele vai dar nessa página de impressão, mas vocês podem salvar como PDF. Então aqui vai ter, como eu não tenho a impressora instalada, ele não me dá a opção de imprimir. Ele me dá a opção de salvar como PDF, eu clico em salvar, você salva. Então uma vez que você faz esse processo, você vai ter o arquivo para poder anexar ele lá no seu pedido de extensão, porque é um dos documentos que você precisa levar. Então salva ele em PDF, para no final do preenchimento anexar ele no seu pedido de extensão. Esses dois documentos, eles são obrigatórios de serem anexados ali no momento em que você está preenchendo o formulário. Mas você também pode anexar outros documentos. Então, por exemplo, se você tem uma renda que vem do Brasil, você pode enviar um comprovante. Se você tem um dinheiro numa conta, que é o que você vai usar para se manter no país no período que você está pedindo, você pode enviar um extrato dessa conta. Se você tem uma empresa no Brasil, você pode comprovar que você tem um vínculo lá, então você em algum momento vai voltar para o país. Você também pode colocar uma passagem de saída do país, que foi o que eu fiz. Como eu tinha uma passagem já de saída, eu anexei esse comprovante da minha reserva junto com os documentos. Mas esses documentos são opcionais, você não precisa enviar já assim no primeiro pedido. Mas se você quiser, você pode enviar. É bom que você dá mais provas e aumenta as suas chances de ser aprovado ali de primeira. Porque se a imigração sentir que tem alguma informação incoerente ou alguma coisa, desconfiar, eles podem te pedir. Então, por exemplo, você não mandou um comprovante de financeiro, como eu não enviei. Então pode ser que eles me peçam algum comprovante para daí eles darem a minha resposta de aprovação. E lembrando que todos os documentos que são anexados, eles devem estar em inglês. Então, se você tiver algum documento que não for em inglês, você precisa traduzir para poder enviar. E aí, isso vai te gerar mais alguns custos. Essa foi a primeira parte desse vídeo, são as informações mais importantes aí para você iniciar o seu processo de pedido de extensão do visto. E eu vou fazer a parte 2, que é para relatar a experiência de uma amiga que precisou deixar o país antes de ter a resposta. E esse relato dela é muito importante, é fundamental, assim, para que você saiba como proceder caso isso aconteça com você. Porque a gente faz um plano, mas às vezes os nossos planos são alterados no meio do caminho. Nem sempre o prazo que a gente pretende ficar é o prazo que a gente vai ficar. Então a gente, tendo informação e conhecimento de como proceder, a gente sabe lidar melhor aí com essas situações. E eu também vou mostrar pra vocês o meu acesso no site da imigração, pra vocês verem como que fica as informações, aonde que fica os formulários, os documentos que você anexou. Eu vou mostrar pra vocês ali na tela do meu computador o meu acesso e vou dar uma dica muito importante pra vocês, que eu não sabia disso e eu perdi o meu agendamento e foi a maior confusão, mas deu certo, eu consegui resolver. Mas eu vou deixar a dica aí pra que você não passe pelo mesmo perrengue que eu passei, porque olha, foi um sufoco. E esse negócio de imigração, mas deixa a gente num nervoso que vocês não têm noção. Então é isso pro vídeo de hoje. Se você quiser saber mais informações do serviço de assessoria, é só você me escrever um e-mail, ele vai estar aqui na descrição desse vídeo. Aproveite para se inscrever no canal e já ativar o sininho de notificação se você ainda não for inscrito. E se você for inscrito, só ativa o sininho aí para você receber a segunda parte do vídeo que eu vou postar na próxima semana e com conteúdo ouro, porque o conteúdo desse vídeo já foi ouro e o do próximo vai ser tão bom quanto desse, então você não pode perder. E se você curtiu o conteúdo desse vídeo, que eu tenho certeza que você curtiu e que te ajudou demais, já deixa o seu like, que é pro YouTube entregar esse conteúdo para mais pessoas. E se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder na medida do possível. E se você tiver alguma informação importante para agregar também,
por alguma experiência que você tenha passado em relação a esse assunto, deixa aqui nos comentários também, que com certeza vai ajudar muita gente. Eu vou ficando por aqui, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Bye!